Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com o J7 Neo, que é um dos últimos lançamentos dessa popular família J aqui no Brasil. Mas antes de você conferir mais informações sobre esse aparelho, já vai deixando o curtir nesse vídeo, também se inscreva no nosso canal e siga a gente em todas as redes sociais que estão aqui na descrição. Então, sem mais delongas, bora pro review. Bom, no quesito acabamento a gente tem aqui a velha fórmula de um aparelho da Samsung, né? Essa traseira é totalmente feita de plástico texturizado, a tampa é removível, as laterais são feitas também de plástico com esse tom mais brilhoso e na parte da frente a gente vê os botões capacitivos aqui, sem grandes novidades, e também um botão Home que não tem sensor de impressões digitais. E a ocupação da área aqui é razoável, né? As bordas não são as mais finas do mercado, mas também são bem compatíveis com o aparelho de entrada. O plástico pode não ser o material mais refinado nesse mundo dos smartphones, mas um ponto positivo é que ele confere uma boa aderência, né? Então o J7 Neo, mesmo sendo um aparelho com uma tela maior, portanto um tamanho maior, ele possui uma boa aderência nas mãos, não escorrega com facilidade, mas é claro que por ter essa tela maior, o uso com as duas mãos é mais bem-vindo do que com apenas uma delas. Removendo a tampa traseira aqui do J7 Neo, a gente encontra os slots para os chips de telefonia e também para o cartão microSD, que a boa notícia é que eles não são compartilhados, então você consegue utilizar os dois números de telefone e também expandir a memória do J7 Neo. Resumindo, o acabamento do J7 Neo não é o ponto mais forte desse smartphone, sendo mais um aparelho desse mercado de entrada com uma velha fórmula da Samsung. O grande diferencial, por outro lado, é sem dúvidas a tela do J7 Neo. Ela conta com 5.5 polegadas de tamanho e resolução HD, o que é uma fórmula bastante comum nesse mercado de entrada. O grande diferencial, na verdade, está na tecnologia Super AMOLED, que entrega realmente uma experiência diferenciada no dia a dia. Então, acaba sendo bastante prazeroso aproveitar essa tela maior e também acompanhar vídeos ou filmes com maior qualidade. Para os mais preocupados de plantão, alinhar a resolução HD com uma tela maior de 5.5 polegadas poderia trazer pixels aparentes no dia a dia, mas não foi isso que nós encontramos ao utilizar o J7 Neo. E a boa notícia é que mesmo tendo uma tela de 5.5 polegadas, a resolução HD deu conta do recado e não apresentou nenhum pixel aparente durante o uso. Um ponto de atenção aqui, por outro lado, é a questão dos reflexos na tela, que não incomodam aqui durante o dia a dia, mas ao exibir cenas mais escuras, aí sim você consegue ver um facho de luz que esteja incidindo diretamente na tela do J7 Neo. Indo para o sistema, o Android utilizado é o mesmo de aparelhos mais robustos da Samsung, o que é uma boa notícia, até considerando que o J7 é um aparelho de entrada. Então ele garante uma ótima fluidez, as funções são facilmente encontradas e também não há muitos aplicativos pré-instalados na interface desse aparelho da Samsung. Algumas funções também são interessantes no J7 Neo. Uma delas é a possibilidade de você duplicar alguns aplicativos bastante populares, como o Facebook e o WhatsApp. Então, pensando que ele é um aparelho dual chip, você vai conseguir utilizar duas contas de WhatsApp diferentes, o que pode ser bastante interessante, dependendo do uso. O J7 Neo também apresenta TV digital com resolução HD e para utilizá-la você vai conectar esse acessório que já vem na caixa e com isso potencializar o sinal transmitido para o aparelho. O acessório ainda conta com essa entrada P2 na parte da frente para você conectar um fone de ouvido e poder acompanhar o que está sendo exibido na tela. Mas um ponto negativo é que ele é destacável, então para você utilizar a TV digital você vai ter que carregar essa pequena anteninha para onde for. Saindo dos recursos e indo para o desempenho propriamente dito, a gente pode dizer que o J7 Neo não decepcionou, mesmo sendo um aparelho de entrada da Samsung. O Android como um todo é bastante fluido e também para aplicativos mais básicos como o Facebook e navegar na internet, o J7 Neo não apresentou limitações. Com games mais leves, ele também rendeu bons resultados e garantiu uma ótima fluidez para a jogatina. Com games mais pesados, a experiência muda um pouquinho. Ele não é uma super potência na hora de rodar títulos como o Real Racing 3, mas ele vai garantir uma ótima fluidez. É claro que isso tem um custo e no caso do J7 Neo é a qualidade gráfica. Então você vai conseguir rodar jogos com boa fluidez, mas a qualidade gráfica vai ser um pouquinho pior do que em outros aparelhos mais robustos. Até aqui o J7 Neo se destacou pela sua tela e também pelo seu desempenho, mas é na memória interna que ele desliza bastante.
O aparelho da Samsung conta com apenas 16 GB nativos, mas o Android ocupa parte disso, deixando muito pouco para você instalar vários aplicativos e colocar fotos e vídeos. Mas como dissemos anteriormente, ele é compatível com cartões microSD de até 256 GB. Com fotografias, o J7 Neo traz aquela velha forma de aparelhos mais básicos. Em ambientes claros, as fotos ficam muito boas e em ambientes escuros, os resultados ficam bem piores. Mas algo interessante é que a câmera principal tem um desempenho bastante gradativo. Isso porque em ambientes com luz artificial, ele já começa a mostrar um pouquinho das suas limitações. É possível ver um ou outro ruído e em alguns momentos, se você deslocar a câmera, os resultados acabam ficando um pouquinho tremidos. As cores também não ficam as mesmas, deixando os tons um pouquinho mais lavados do que em ambientes abertos. E por fim, é em locais fechados que o aparelho da Samsung sofre bastante. E na nossa experiência, o foco foi o ponto de maior destaque. A gente realmente não conseguiu diferenciar um objeto em primeiro e segundo plano quando a luz do ambiente estava bastante escassa. Mas como dissemos anteriormente, essa é uma experiência bastante comum para smartphones de entrada, então é realmente algo bastante esperado. Seguindo a nossa análise, a gente tem a câmera frontal, que entrega um desempenho bastante semelhante com fotos e vídeos em ambientes diversos. Mas aqui a gente tem um detalhe que em ambientes abertos, a câmera frontal sofreu um pouco mais para reproduzir cores com perfeição e também acabou estourando branco em muitas vezes. E por fim temos a experiência com vídeos, que é praticamente a mesma da câmera principal. Quando há muita luz você vai conseguir filmar com qualidade, mas em locais fechados é bem difícil aproveitar os vídeos gravados pelo J7 Neo. No quesito bateria, o J7 Neo se saiu muito bem no nosso teste padrão, fechando com 42% de carga, o que é uma quantidade suficiente para utilizá-lo bastante durante o dia. O Galaxy J7 Neo pode não chamar atenção no começo, até se a gente considerar que ele possui esse design um pouco ultrapassado, mesmo para um smartphone de entrada. Mas não se engane por isso, porque o aparelho da Samsung realmente surpreende depois dos primeiros usos. Seus maiores destaques ficam por conta da sua tela grande e também pelo seu ótimo desempenho, mas como ele é um aparelho de entrada, ele ainda apresenta algumas limitações, e no caso do J7 Neo é a memória interna, que pode ser um pouco insuficiente para alguns usuários. No fim das contas, o J7 Neo é um aparelho bastante competitivo nesse mercado de entrada. Ele não possui uma configuração muito acima da média, mas é uma ótima opção para quem preza principalmente por uma tela grande e com boa qualidade de imagens. Bom, então esse foi o review do J7 Neo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima!